Olá, bora acompanhar a jornada que é quase uma epopeia de um projeto de lei aqui no Brasil. Como é que uma ideia às vezes bem simples consegue passar por um verdadeiro labirinto de debates, de votos e virar a lei que a gente segue no nosso dia a dia? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente se faz. E a resposta não é simples. O caminho é longo, sabe? Cheio de regras, de reviravoltas. E é exatamente esse percurso que parece super complexo que a gente vai desvendar agora passo a passo. Bom, para a gente entender essa viagem toda, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mapa. E o nosso mapa, a nossa bússola, é a Constituição Brasileira. Pensa nela como o grande livro de regras que dita como o jogo todo funciona. Então, olha só, o artigo 59 da Constituição apresenta pra gente uma família inteira de leis. Cada uma tem uma função, um caminho diferente para ser aprovada. E a nossa protagonista de hoje, a estrela do nosso papo, é a mais comum de todas, a lei ordinária. É a jornada dela que a gente vai seguir de perto. E já vamos começar quebrando um mito. Muita gente pensa que existe uma hierarquia, sabe? Tipo, a lei complementar é mais importante que a lei ordinária. Mas a história não é bem assim, a coisa é um pouco mais sutil. A diferença, na verdade, não é de poder, mas sim de missão e principalmente de dificuldade para aprovar. Pensa assim, as leis complementares são para assuntos que a própria Constituição diz que precisam de uma lei especial. E por isso, a aprovação é bem mais difícil. Precisa da maioria absoluta, ou seja, mais da metade de todos os deputados ou senadores. Já a lei ordinária, que trata dos assuntos mais gerais, só precisa da maioria de quem estiver presente na votação. Então, o ponto-chave é esse, sabe? A diferença está no assunto e no número de votos necessários, e não numa hierarquia. E é ela, a nossa heroína. A lei ordinária é o que a gente chama de burro de carga do nosso sistema legal. É o tipo de lei que mexe com o nosso dia a dia de verdade. Por isso é tão importante entender como ela nasce. Ok, agora que a gente já conhece o terreno, o palco está montado. Vamos para a ação. Porque agora o projeto de lei precisa sobreviver uma verdadeira corrida de obstáculos dentro do Congresso Nacional. É isso aí. Dentro do Legislativo, o caminho é exatamente esse. São 4 fases, 4 etapas fundamentais que todo projeto de lei tem que superar para não morrer no caminho. Geralmente, a jornada começa na Câmara dos Deputados. Mas olha só que interessante, o projeto não vai direto para o voto de todo mundo lá no plenário. Antes, ele tem que passar por uns filtros bem importantes, que são as comissões. E nesse labirinto de comissões tem 2 que são tipo os guardiões do portal, passagem obrigatória. A primeira é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela olha se o projeto não fere a Constituição. A outra é a CFT, de Finanças e Tributação, que vê se a conta fecha, se tem dinheiro para aquilo. E olha, um não da CCJ, por exemplo, pode ser fatal. A jornada do projeto pode acabar ali mesmo, antes de começar de verdade. Ok, o projeto passou pelas comissões, foi votado e aprovado na primeira casa, que a gente chama de casa iniciadora. Agora, ele vai para outra, a casa revisora. E é aí que começa a famosa dança entre a Câmara e o Senado. E aqui, atenção, porque essa é uma regra de ouro do processo legislativo. Se a casa revisora, vamos dizer, o Senado, mexe no texto que veio da Câmara, o projeto não vira lei, não. Ele volta para a casa iniciadora, para a Câmara. E é a Câmara que vai dar a palavra final. Mas só sobre as mudanças. Ela decide se aceita ou rejeita o que o Senado alterou. Ou seja, a palavra final sobre as emendas é sempre de quem começou o jogo. Isso é fundamental. Ufa! O projeto conseguiu sobreviver ao Congresso. Mas calma, a jornada não acabou. Longe disso. Agora vem o chefão final. O projeto vai encarar a caneta do presidente da República. Depois de aprovado nas 2 casas, o projeto vai para a mesa do presidente. Ele tem 15 dias úteis para tomar uma decisão. Ou ele sanciona, dizendo sim, ou ele veta, dizendo não. E aqui tem um detalhe super curioso, uma pegadinha, na verdade. O silêncio do presidente, se ele não disser nada nesses 15 dias, não é um não. Pelo contrário, o silêncio vale como um sim. É a tal da sanção tácita. O projeto vira lei do mesmo jeito. Essa pergunta é excelente e é uma pegadinha clássica de prova de concurso, viu? A gente pensa que o poder de veto é absoluto, que o presidente pode fazer o que quiser, mas não é bem assim. Existem limites bem claros. Exatamente. O presidente não pode dar uma de editor de texto, sabe? Apagar uma palavrinha aqui, outra ali e mudar completamente o sentido da lei. Não pode. Se for para vetar uma parte, o veto tem que pegar o texto inteiro daquele trecho, o artigo todo, o parágrafo todo, a linha toda. Nada de vetar só uma palavra ou uma expressão. Mas a história ainda não terminou. O veto do presidente não é o ponto final.
O Congresso, que foi quem criou a lei, tem o direito à revanche. Ele pode dar a última palavra e derrubar o veto do presidente. Só que derrubar um veto presidencial não é nem um pouco fácil. É preciso ter a maioria absoluta dos votos, tanto dos deputados quanto dos senadores, numa sessão conjunta. Para ter uma ideia, são 257 deputados e 41 senadores dizendo não ao veto. É um número bem alto. Precisa de uma articulação política gigantesca para conseguir. Chegamos então ao finalzinho da nossa jornada. O projeto passou por tudo isso, sobreviveu, agora vamos ver como essa transformação se completa, como ele finalmente se torna lei. Faltam só 2 últimos rituais que parecem meio burocráticos, mas são essenciais. O primeiro é a promulgação. Pensa nela como a certidão de nascimento da lei, o momento em que se declara oficialmente que ela existe. Depois vem a publicação no Diário Oficial. É o aviso para todo mundo. Olha, gente, tem uma regra nova valendo. Tá, mas por que todo esse caminho longo e complicado? Será que não dava para simplificar? E a resposta é: essa complexidade toda tem um motivo. Não é burocracia à toa. É um sistema de freios e contrapesos pensado para garantir que as leis sejam muito bem debatíveis, que sejam legítimas e que não sejam aprovadas no calor do momento ou por interesses escondidos. E quando essas regras do jogo são ignoradas, aí aparecem problemas. Um bem famoso é o tal do contrabando legislativo, mais conhecido pelo apelido de jabuti. Sabe o que é? É quando estão discutindo um projeto sobre, sei lá, meio ambiente, e de repente alguém enfia no meio do texto um artigo que não tem nada a ver, mudando uma regra de aposentadoria, por exemplo. Isso é um jabuti. E sobre isso, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já bateu o martelo. Essa prática é inconstitucional, não pode. E essa decisão é super importante, porque ela reforça uma ideia central. A jornada, o processo, tem regras. O caminho importa tanto quanto o destino final. Cada pedacinho da lei tem que ter a ver com o assunto principal do projeto. E a gente termina com essa reflexão. Entender como uma lei é feita é o primeiro passo para a gente poder fiscalizar. Mas fica a pergunta: se todo esse caminho foi desenhado para garantir debate, para garantir legitimidade, o que acontece quando a pressa da política atropela as regras? E mais importante ainda, quem fiscaliza os próprios legisladores para garantir que eles não peguem atalhos nesse percurso? Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai desvendar o caminho que um projeto percorre até virar uma lei ordinária aqui no Brasil. Temos um material bem completo em mãos, né? Incluindo a Constituição Federal de 88 e também o regimento interno da Câmara, o famoso RIC-D. A nossa missão aqui é, assim, descomplicar esse processo. À primeira vista pode parecer um labirinto, né? Vamos focar nos passos cruciais, nas particularidades que, olha, fazem toda a diferença e em como isso se desenrola na prática, sem deixar de lado aqueles pontos que sempre geram dúvidas ou que, bom, foram recentemente esclarecidos pelos tribunais. Ok, vamos desmembrar isso. Certo. E o ponto central, eu acho, é ir além de só listar as etapas, né? A gente quer entender a lógica por trás de cada fase, por que ela existe e, assim, qual o papel dela no equilíbrio do nosso sistema democrático e, claro, na qualidade final das leis que regem o nosso dia a dia. É uma engrenagem, sem dúvida, complexa, mas é essencial para a nossa organização como sociedade. Excelente ponto de partida. E para entender essa engrenagem, a base mesmo é o artigo 59 da Constituição. Ele nos apresenta os tipos de normas que o Congresso pode criar. Tem emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. É fundamental saber que cada uma delas segue um roteiro, né? Um rito de tramitação bem específico. E logo de cara tem uma distinção, assim, fundamental que vira e mexe causa confusão. A diferença é entre lei ordinária, a LO, e a lei complementar, a LC. Muita gente pensa que existe uma hierarquia, sabe? Que a LC seria mais importante, mas não é bem assim. A diferença crucial está em 2 pontos. Primeiro, a matéria. A Constituição reserva certos assuntos específicos que só podem ser tratados por lei complementar, tipo normas gerais tributárias ou a organização da magistratura. Segundo, o quórum de aprovação.
Uma lei complementar exige o voto favorável da maioria absoluta dos membros de cada casa do Congresso. Já a lei ordinária, que é o nosso foco hoje, precisa só da maioria simples dos presentes na votação, desde que, claro, a maioria absoluta esteja presente para iniciar os trabalhos. O fascinante aqui é essa separação de competências definida diretamente pela Constituição. Uma LO não pode simplesmente, tratar de um assunto que a Constituição destinou a uma LC. Entendido. Fica claro que não é uma questão de hierarquia, então, mas sim de campo de atuação e da exigência para aprovação. Agora, onde essa dança legislativa acontece? Nosso Congresso Nacional é bicameral, ou seja, temos duas casas. A Câmara dos Deputados, representando o povo, e o Senado Federal, representando os estados e o Distrito Federal. E, via de regra, uma lei ordinária precisa do aval das duas para se tornar realidade. Isso mesmo. O fluxo geral está lá descrito no artigo 65 da Constituição. A gente tem a casa iniciadora, que é onde o projeto de lei começa a jornada dele. A maioria dos projetos, especialmente aqueles propostos pelo Executivo, começa na Câmara. Projetos de senadores, claro, iniciam no Senado. Depois de aprovado na casa iniciadora, o projeto segue para a casa revisora. E aí, basicamente, 3 coisas podem acontecer. 1. A casa revisora aprova o projeto exatamente como veio da iniciadora, nesse caso ele segue para a sanção presidencial. 2. A casa revisora rejeita o projeto, aí fim da linha, ele é arquivado. Ou 3. A casa revisora aprova o projeto, mas faz alterações, ou seja, aprova com emendas. Aí o projeto precisa voltar para a casa iniciadora. E aqui é onde fica bem interessante. Porque quando o projeto volta com essas emendas, a casa iniciadora não vai reabrir toda a discussão, né? Não. Ela vai analisar e decidir apenas sobre as modificações que a casa revisora fez. Pode aceitar ou rejeitar aquelas emendas específicas. No fim das contas, a casa iniciadora tem a palavra final sobre as alterações propostas pela revisora. Isso mostra bem o que alguns chamam de bicameralismo assimétrico. É assimétrico porque, na prática, uma casa, geralmente a Câmara, por iniciar mais projetos e dar essa palavra final sobre as emendas, acaba tendo um peso um pouco diferente da outra nesse processo específico de lidar com as alterações. Exatamente. E para que toda essa tramitação interna funcione de forma organizada, cada casa tem o seu próprio manual de instruções, digamos assim, o regimento interno. No caso da Câmara, é o RICD. Formalmente, como a gente viu no artigo 59, o regimento é uma resolução. Ele tem força de lei dentro da casa, detalhando desde como um debate deve ocorrer até o funcionamento das comissões. Tradicionalmente, há uma ideia de que esses assuntos são interna corporis, ou seja, a ideia de que são assuntos internos do legislativo, onde, em princípio, os outros poderes não deveriam, se meter muito. Mas essa autonomia regimental não é um cheque em branco, né? Quer dizer, o Supremo já interveio em algumas situações. Correto. O STF entende que pode sim analisar atos baseados no regimento, mas não para julgar o mérito da regra interna em si. A intervenção ocorre se a aplicação dessa regra violar preceitos da própria Constituição sobre o processo legislativo. Por exemplo, se uma norma regimental levar ao descumprimento de um quórum que a Constituição exige, Ou se ferir direitos das minorias parlamentares garantidos constitucionalmente. O foco do Judiciário é verificar a compatibilidade da prática regimental com a Constituição, não ditar como o Congresso deve se organizar internamente em assuntos que não estão balizados pela Carta Magna. Faz sentido. Bom, agora que a gente tem o cenário geral, vamos mergulhar nas fases específicas da criação de uma lei ordinária. Tudo começa com a fase de iniciativa, certo? Quem pode propor uma lei? A iniciativa define quem tem autoridade para, dar o pontapé inicial no processo legislativo, apresentando um projeto de lei. O artigo 61 da Constituição estabelece quem são essas pessoas ou órgãos. A gente tem a iniciativa que podemos chamar de geral, que permite a vários atores parlamentares, presidente, STF, PGR, até cidadãos pela iniciativa popular, propor leis sobre variados assuntos. Mas existe também a iniciativa privativa ou reservada. Nesse caso, a Constituição confia competência para iniciar o processo legislativo sobre um tema específico a um único órgão ou autoridade.
E eu imagino que a iniciativa privativa do presidente da República seja um ponto bem crucial aqui, né? Sem dúvida, é uma das mais relevantes e está lá detalhada no artigo 61, parágrafo 1º. Pense em assuntos que mexem diretamente na estrutura e no bolso do governo federal. Leis sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da remuneração deles, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração da União. Também servidores públicos da União e territórios, o regime jurídico deles, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, regime dos militares das Forças Armadas e, claro, as leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. São temas que só o presidente pode iniciar a discussão via projeto de lei. Certo. E o que acontece se um deputado, por exemplo, resolve propor uma lei sobre um desses assuntos exclusivos do presidente? Aí temos o chamado vício de iniciativa. Essa lei, mesmo que passe pela Câmara e pelo Senado, que seja aprovada, ela nasce com um defeito constitucional lá na origem, uma inconstitucionalidade formal. E um ponto crucial sobre esse vício é que ele é considerado insanável, ou seja, não tem conserto. Mesmo que lá na frente o presidente concorde com a lei e sancione, esse ato não valida o processo que começou errado. Aquela antiga súmula 5 do STF que sugeria que a sanção poderia corrigir o vício está superada desde a Constituição de 88. O pecado original da iniciativa errada não se apaga, entende? Uau, isso é bem contraintuitivo. Quer dizer que a concordância final do próprio titular da iniciativa não resolve? Tipo, o presidente diz ok, mas não adianta? Exatamente. A lógica é proteger a prerrogativa que a Constituição deu ao chefe do Executivo para iniciar o debate sobre temas que afetam diretamente a gestão da máquina pública. E aqui tem uma pegadinha frequente, a questão da criação de despesas. Uma lei proposta por um parlamentar que simplesmente cria uma nova despesa para o Executivo não é automaticamente inconstitucional por vício de iniciativa. O vício só ocorre se essa lei, ao criar a despesa, invadir uma daquelas matérias de iniciativa privativa do presidente, como criar cargos, alterar a estrutura de um órgão ou mexer no regime jurídico de servidores. Se a lei só cria uma despesa sem tocar nessas matérias reservadas, por exemplo, destinando verba para um programa que já existe, ela pode ser válida do ponto de vista da iniciativa. Claro, ainda vai precisar respeitar todas as normas orçamentárias e financeiras, né? O projeto entra na fase de deliberação nas casas legislativas. Como isso funciona na Câmara, por exemplo? Uma vez apresentado e lido em plenário, o projeto é despachado pelo presidente da Casa para as comissões pertinentes. As comissões são grupos menores de parlamentares especializados em determinados temas que funcionam como um filtro inicial, sabe? Temos as comissões de mérito, que analisam o conteúdo do projeto, saúde, educação, economia, etc. E temos duas comissões de admissibilidade que são paradas quase obrigatórias. A Comissão de Finanças e Tributação, CFT, que avalia o impacto orçamentário e financeiro e a compatibilidade com as leis fiscais, e a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJC, que analisa a constitucionalidade, a legalidade e a técnica legislativa do projeto. E essas comissões podem barrar um projeto logo de cara? Elas têm esse poder? Sim, elas podem emitir pareceres, e um parecer da CCJC pela inconstitucionalidade ou da CFT pela inadequação financeira e orçamentária, se for aprovado pela própria comissão, pode ser terminativo. Isso significa que, se não houver um recurso de um número mínimo de parlamentares para levar a discussão ao plenário, o projeto é arquivado ali mesmo, na comissão. É um mecanismo importante de filtro. Falando em não ir ao plenário, existe também o tal poder conclusivo das comissões, certo? Como funciona isso? Correto. O regimento interno da Câmara, lá no artigo 24, inciso 2º, prevê essa possibilidade para alguns projetos de lei ordinária.
Significa que o projeto pode ser aprovado ou rejeitado definitivamente dentro das próprias comissões por onde passar, sem necessidade de votação pelo conjunto de todos os deputados no plenário. A ideia é dar mais agilidade, né? Mas essa via rápida tem limites claros. Assuntos mais complexos ou politicamente sensíveis, como projetos de lei complementar, projetos de código, propostas de iniciativa popular ou qualquer projeto que já tenha gerado pareceres divergentes nas comissões ou que esteja tramitando em regime de urgência, esses sim precisam ir para o voto de todos no plenário. E mesmo nos casos em que a aprovação conclusiva acontece, basta um recurso assinado por 1/10 dos deputados, hoje 52, para que a decisão final seja levada ao plenário. Então não é absoluto. Ok, e se o projeto vai para o plenário, seja por não caber a decisão conclusiva, seja por recurso, como funciona a discussão e a votação lá? No plenário, o ritmo da discussão depende do regime de tramitação. Pode ser ordinária, com prazos mais elásticos, prioridade, que fura a fila de alguns outros projetos, ou urgência. A urgência pode ser requerida pelos próprios parlamentares, como diz o artigo 154 do RIC, ou será chamada urgência constitucional, que está no artigo 64 da CF, solicitada pelo presidente da República. Nesse último caso, da urgência constitucional, a Constituição impõe um prazo. Cada casa, Câmara e depois Senado tem 45 dias para votar o projeto. Se esse prazo não for cumprido, acontece o famoso trancamento de pauta. A casa fica impedida de votar qualquer outra matéria, salvo algumas exceções, tipo medidas provisórias ou vetos, até que aprecie aquele projeto urgente do presidente. É uma pressão grande. Quanto aos quórums para aprovar uma lei ordinária no plenário, para iniciar a sessão de votação precisa da presença da maioria absoluta dos membros. Na Câmara, 257 deputados. Mas para aprovar o projeto em si, basta a maioria simples dos votos dos parlamentares presentes naquele momento. Ah, então aqui já vemos uma diferença clara para a lei complementar, né? Que exige maioria absoluta para ser aprovada. Exatamente. A exigência para a LO é menor na hora de aprovar o texto final. Durante essa fase de discussão no plenário ou mesmo nas comissões, os parlamentares podem propor mudanças no texto original, certo? As emendas. Isso, exatamente. As emendas podem ser de vários tipos: supressivas para tirar algo, aditivas para acrescentar, modificativas para alterar a redação. É o coração do debate legislativo, onde as diferentes visões se manifestam. Mas esse poder de emendar não é ilimitado. Um limite que ganhou muita notoriedade nos últimos anos, muito por causa da atuação do STF, é o combate ao chamado contrabando legislativo, ou popularmente jabuti. Ah, o jabuti. Aquela matéria que não tem nada a ver com o tema original do projeto, mas que alguém tenta incluir ali de carona, é isso? Exatamente. É o famoso jabuti, aquela emenda que parece um corpo estranho no projeto original. Tipo, sei lá, discutir regras de trânsito numa lei sobre política agrícola. O STF, especialmente a partir da ADI 5.127, lá de 2015, começou a barrar isso de forma mais enfática. Declarou inconstitucional a inclusão de emendas sem pertinência temática com o assunto original de medidas provisórias. A lógica é que a MP, por ter um rito urgente e especial, não pode virar um veículo para aprovar qualquer coisa na bacia das almas, digamos. Mais recentemente, na ADI 7.230, o Supremo expandiu esse entendimento. Também é inconstitucional uma emenda sem relação temática com o objeto de um projeto de lei de iniciativa reservada, como aqueles de iniciativa privativa do presidente que a gente mencionou antes. Isso levanta uma questão importante sobre como garantir que o processo legislativo seja um debate coerente e focado no tema proposto, preservando a lógica do processo e também a separação de poderes. A grande sacada aqui, que o STF deixou claro, é que isso não é só uma questão de forma, sabe? É sobre garantir que a lei seja resultado de um debate focado e racional e não um vale-tudo onde se esconde matéria estranha. Entendi. Muito claro. Depois de toda essa tramitação no Congresso com aprovação na Câmara e no Senado, ou só na Casa Iniciadora se não tiverem emendas da revisora, o projeto vai para as mãos do Presidente da República.
Aí chegamos na fase de deliberação no executivo. Correto. O presidente recebe o projeto aprovado pelo legislativo e tem um prazo de 15 dias úteis para decidir o que fazer. Basicamente, são duas opções: a sanção ou o veto. A sanção é a concordância do presidente que transforma o projeto em lei. Ela pode ser expressa, quando ele formalmente assina a lei, ou tácita, se ele simplesmente deixar o prazo de 15 dias úteis passar sem se manifestar. O silêncio aqui vale como concordância. A outra opção é o veto, que é a discordância do presidente. O veto pode ser por motivos jurídicos, se o presidente considera o projeto ou parte dele inconstitucional, ou por motivos políticos, se considera contrário a interesse público. E o presidente pode vetar só um pedacinho da lei que ele não gostou? Uma palavra, uma frase? Bastante confusão. A Constituição permite o veto parcial, mas com uma regra muito estrita. Está lá no artigo 66, parágrafo 2º. O veto tem que abranger o texto integral de um artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Ou seja, o presidente não pode vetar apenas palavras ou expressões isoladas dentro de um dispositivo. Ou ele veta a unidade completa, o artigo todo, o inciso todo, ou não veta aquela parte específica. Mas espera aí, isso não engessa demais a negociação? Se o presidente concorda com 90% de um artigo, ele tem que vetar tudo ou aceitar tudo? Parece pouco flexível, não? É uma crítica que às vezes surge, sim. Mas a justificativa para essa regra é evitar que o veto presidencial desfigure completamente o sentido daquilo que o legislativo aprovou. Se o presidente pudesse pensar palavras, poderia alterar substancialmente o significado de uma norma, quase que reescrevendo a lei por meio do veto, o que invadiria a competência do legislativo, entende? A regra busca preservar a integridade do texto aprovado pelo Congresso, mesmo quando há discordância parcial do executivo. Entendi a lógica por trás. E se o presidente decide vetar, seja total ou parcialmente, o que acontece depois? O jogo acaba ali? Não, o veto não é o fim da história. O projeto ou a parte vetada dele volta para o Congresso Nacional. Aí entramos na fase de apreciação do veto. Ah, quer dizer, o Congresso pode discordar da discordância do presidente. Pode desvetar. Exatamente. O veto presidencial é relativo, não absoluto. O Congresso vai analisar as razões do veto em uma sessão conjunta que reúne deputados e senadores no mesmo plenário. Existe um prazo de 30 dias corridos, contados do recebimento da comunicação do veto, para que o Congresso decida. Se não decidir nesse prazo, a pauta das sessões conjuntas fica trancada, impedindo a votação de outros vetos até que esse seja resolvido. E para derrubar o veto presidencial, a exigência é alta. É preciso o voto da maioria absoluta dos membros de cada casa, computados separadamente. Ou seja, no mínimo, 257 votos de deputados e, cumulativamente, 41 votos de senadores. A votação é aberta e nominal. Se o veto for mantido, ok, aquela parte da lei morre mesmo. Mas, se for derrubado, a vontade do Congresso prevalece sobre a do presidente. Entendi. E depois que o veto é superado, seja porque não houve veto, seja porque ele foi derrubado pelo Congresso, finalmente ela está pronta. Acabou. Quase lá. Entramos na fase complementar, com 2 atos finais: a promulgação e a publicação. A promulgação é o ato formal que atesta a existência válida da lei. É como se dissesse: olha, essa lei cumpriu todo o processo e está apta a produzir efeitos. Quem promulga, em regra, é o presidente da República, logo após a sanção, ou se decorrer o prazo sem veto. Mas, atenção, se o Congresso derrubar um veto e o presidente não promulgar a lei resultante em 48 horas, aí a responsabilidade de promulgar passa para o presidente do Senado Federal. Ah, interessante essa substituição. E vale notar que isso é diferente de uma emenda constitucional, uma PEC. A PEC não passa por sanção ou veto presidencial e é promulgada conjuntamente pelas mesas da Câmara e do Senado. Certo. E por último, então? A publicação no Diário Oficial da União, o DOL.
É com a publicação que a lei se torna oficialmente conhecida por todos, ganhando eficácia e começando a contar o prazo para sua entrada em vigor se houver um período de vacatio legis, né? Ou ela pode entrar em vigor imediatamente se a própria lei assim determinar. Ufa! Então, o que tudo isso significa, né? Vimos que criar uma lei ordinária no Brasil é uma jornada e tanto, com múltiplas etapas, vários atores envolvidos. Começa com a iniciativa, passa por filtros e debates importantes nas comissões e nos plenários das duas casas do Congresso, envolve a participação decisiva do presidente com a sanção ou veto, mas com o Congresso tendo a palavra final sobre esse veto, e culmina com a promulgação e a publicação para que todos nós a conheçamos. Exatamente. E ao longo dessa jornada, a gente desvendou alguns pontos que podem ser menos óbvios, né? A diferença fundamental, mas não hierárquica, entre lei ordinária e lei complementar, que está ligada à matéria e ao quórum, a impossibilidade de consertar um vício de iniciativa com a sanção presidencial, aquele ponto do insanável, as regras bem específicas e restritivas para o veto parcial, que não pode ser só de palavras soltas, e, de forma crescente, esse controle que o STF vem fazendo sobre a pertinência temática das emendas, exigindo uma conexão lógica entre as alterações propostas e o tema original do projeto, como a gente viu nas ADIs 5.127 e 7.230. Isso tudo reforça a importância do devido processo legislativo. E essa última questão, sobre o controle da pertinência temática, nos deixa com uma reflexão final, talvez. Considerando essa atuação do Judiciário em controlar a pertinência temática das emendas, fica aquela pulga atrás da orelha. Ao policiar esses jabutis, o Judiciário está apenas protegendo a racionalidade do processo legislativo ou está, talvez, sutilmente, redesenhando as fronteiras do próprio debate parlamentar e o equilíbrio entre os poderes? Até onde pode ir essa análise externa sobre o que é ou não pertinente dentro da atividade de legislar que é própria do Congresso? Fica aí a reflexão. Esperamos que essa nossa análise tenha ajudado a iluminar um pouco mais o complexo, mas fundamental, caminho das leis no Brasil. Até a próxima!